Agora, meus irmãos, vamos para o momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido a todos aqueles que trouxeram a sua Bíblia ou está em seu aparelho eletrônico, abrir comigo no Antigo Testamento, em Levítico 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19. Nós temos aqui a repetição de diversas leis. E versículo 18. Estas leis estão relacionadas à segunda tábua, ao amor ao próximo. E no versículo 18, Moisés resume dizendo assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Agora, no Novo Testamento, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos do 1 ao 12, foi o sermão retrasado, fica como contexto do texto da pregação de hoje. Então, Gálatas, capítulo 5, a epígrafe diz, ou a lei ou Cristo. Vou fazer mais essa leitura agora no Novo Testamento. Capítulo 5, versículos 1 ao 12, da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Até aqui. Agora, o texto da pregação é a continuação. Versículo 13 a 15. Capítulo 5 de Gálatas. Versículos 13 a 15. A epígrafe diz, a liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, até aqui é o texto da pregação desta noite. Vamos orar ao Senhor, rogando a iluminação do Santo Espírito de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a iluminação do Senhor no momento da pregação da Tua palavra. Sê conosco, Senhor, nos ajuda a entender esse texto e nos alimenta com estas verdades, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Que não sejamos só ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, e possamos viver em amor esta obediência ao Senhor e à Tua santa lei. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, demais visitantes, estamos continuando as pregações nesta carta maravilhosa
E agora Paulo começa mais uma sessão, que poderia ser pregada do versículo 13 até o versículo 26. Mas o 13 a 15 é uma introdução que ele vai dar com relação às obras da carne e o fruto do Espírito. E aqui nós temos agora a parte prática. Estamos andando na parte prática da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Os versículos, capítulos anteriores, até o capítulo 3 e até o 4, podemos dizer, Paulo vai falar muito sobre a doutrina da justificação pela fé e a condenação das leis cerimoniais no povo que estavam querendo viver de acordo com os ritos e aquelas regras, porque os judaizantes, legalistas, queriam impor isso perante eles. Porém aqui, meus irmãos, agora, Paulo vai dizer que a vida cristã, ela não é só no sentido de ser liberto em Cristo e ficar estático, ficar parado, não fazer nada. Paulo vai mostrar que esta fé, ela tem fruto, e aqui ele vai destacar esse fruto, antes mesmo de falar sobre o fruto do Espírito, que é amor, ele vai demonstrar que o cristão mostra esta fé que ele tem, que ele já havia falado antes, vivendo este amor na vida da igreja. Então, vida e doutrina são duas verdades que não devem ser desprezada pelos irmãos, pela vida da igreja. Porque, de um lado, nós temos as doutrinas, e muita gente que conhece doutrinas, mas aí não vive. E de outro, tem aqueles que querem viver a palavra de Deus, mas muitas vezes não conhece, não estuda verdadeiramente a palavra do Senhor. E aqui nós temos essas duas verdades. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo vai mostrando as doutrinas sobre a justificação pela fé somente em Cristo Jesus para ser salvo. Eles foram libertos, não poderiam voltar para a escravidão da lei. Agora, o capítulo 4 ao 6 é a parte em que ele vai trabalhar sobre a questão da prática da vida cristã, a ética cristã no dia a dia. E aqui no capítulo 5 que nós estamos pregando, logo no início, o último sermão, nós vimos que Paulo também fala de uma liberdade. Capítulo 5, versículo 1, ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então ele fala dessa libertação que foi Cristo que operou, né? Porém, ele adverte aos irmãos para que eles permaneçam nesta vida cristã, libertada pela obra de Cristo. E que eles não deveriam voltar, retroceder ao jugo, à escravidão da lei. Porém agora, no versículo 13, ele vai falar também, mais uma vez, da liberdade que temos em Cristo. E observe que ele começa explicando, dizendo, porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. E é uma coisa interessante esse capítulo 5, porque de um lado tinha um grupo dos legalistas, que queriam que se praticasse, vivesse a lei, e do outro lado já estava surgindo na igreja, que era gentílica, havia muitos cristãos gentios, que vieram do paganismo, que possivelmente estavam entendendo que poderiam viver a sua salvação sem cumprir esta lei de Moisés, não queriam se submeter ao jugo e à escravidão dos legalistas, mas agora pela libertinagem, que é um outro extremo, e é um ditado popular que diz que o diabo mora nos extremos, eles agora estavam pensando que poderiam viver a sua vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de acordo com os prazeres e os desejos da carne, da natureza caída. Então Paulo vai olhar para esse outro extremo aqui nesses versículos 13 a 15 e vai dizer que isso também é escravidão. Isso também não pode viver escravo dos desejos da carne e das paixões. Então ele conclui dizendo, vós irmãos, aqui já é um contraste com o versículo 12, porque no 12 ele expressa aquele desejo de que aqueles homens que estavam ensinando doutrinas heréticas naquela igreja, que disseram, vocês têm que praticar a circuncisão. Paulo termina dizendo, seria bom que esses que estão perturbando vocês, incitando vocês à rebeldia, não fosse só a circuncisão, mas que se mutilassem, que se castrassem. E agora no 13 está dizendo, porque vós, agora ele volta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a atenção nesses versículos 13 é voltada para os irmãos. E é uma ênfase, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então hoje, vamos ouvir a pregação da palavra de Deus no seguinte tema. Cristo chama a sua igreja para viver na verdadeira liberdade que é o amor. Cristo chama a sua igreja para viver na verdadeira liberdade que é o amor.
Então vamos ver esse chamado, os problemas que envolvem a vida cristã neste chamado e o que é que nós devemos fazer sendo chamado a esta vida de liberdade. Então no versículo 13, Paulo destaca no tom pastoral as suas exortações, dizendo: vocês foram chamados à liberdade. E aqui está no passivo, não é que eles se chamaram, não é que eles se converteram, não é que eles levantaram a mão e aceitaram Jesus Cristo, mas foi uma obra da graça de Deus. 3 vezes nessa epístola, o apóstolo Paulo, ele vai dizer a palavra: foste chamado pelo Senhor. Porque de fato, irmãos, se o Senhor não nos chamasse, nós não estaríamos aqui. Se eu e você estamos aqui nesta noite, é fruto da obra gloriosa de Cristo, através do Espírito Santo, que trabalhou profundamente o nosso coração. E com corda de amor, ele foi lá e nos arrastou para aqui, e hoje estamos aqui adorando e servindo a ele. Foi ele que curou a nossa cegueira, curou a nossa surdez, e nós conseguimos entender, como os pequeninos do Senhor, coisas que os grandes, os sábios, os poderosos deste mundo não conseguem entender, a salvação que há em Cristo Jesus. Então, fomos chamados, não foi o seu braço de carne, não foi o seu querer. Se o Senhor não lhe chamasse, você não viria. E o chamado do Senhor não é um aconselhamento, é eficaz. Quando nós lemos o chamado de Cristo para os apóstolos, por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos ali no Mar da Galileia, está Pedro, um pescador, uma profissão que é a vida do homem que gosta de pescar. E ali Jesus chega e diz: segue-me. Jesus não diz: olha, eu sou filho de Deus que vim a este mundo, eu sou filho de Deus que vim para salvar, eu vim para morrer na cruz. Ele não dá explicações para Pedro, que ele está lavando as suas redes. E Jesus simplesmente, com um chamado eficaz, diz: segue-me. E o que diz a Bíblia? Automaticamente Pedro largou as redes. Perceba, meus amados irmãos, que a vida no Evangelho é um chamado que vem do Senhor. E se Ele chama, Ele vai preservar a nossa vida até aquele grande dia. Então saiba que naquela igreja, aqueles irmãos, e nós aqui hoje também, somos frutos do chamado de Cristo para uma vida de liberdade. Que liberdade é esta? Primeiro, nos versículos anteriores, ele falou da liberdade da lei civil, da lei cerimonial, com seus ritos, com suas sombras, com seus tipos. Nós somos libertos disso aí, porque já chegou Cristo. A aurora raiou, o novo amanhecer, o sol da justiça, o Senhor da glória se fez carne. E nós já vivemos esta realidade e fomos libertos das exigências da lei. Porque aquele que quisesse cumprir toda a lei, teria que cumprir e viver direitinho aquela lei. Se eles não conseguissem cumprir uma leizinha pequena, eles seriam malditos. Eles não poderiam ser salvos pelas obras da lei. Então havia um desejo dos legalistas de cumprir a lei, e Paulo disse: é para cumprir, quer ser salvo pelas obras, então cumpra tudo, senão você vai ser amaldiçoado. Maldito todo aquele que não permanece no livro da lei para as praticá-las. Então isso, os cristãos foram libertos. Nós somos libertos dessa questão, desse jugo, dessa escravidão, e temos o novo jugo de Cristo, que é suave e que é leve. E aqui essa liberdade que Paulo também mostra, irmãos, é que aqueles cristãos, vós, irmãos, foram libertos, não só da questão da escravidão da lei, mas também da escravidão, do domínio do pecado. O pecado é terrível, o pecado escraviza, o pecado deturpou as nossas vontades, os nossos sentimentos, o nosso querer. A nossa natureza foi afetada pelo pecado e herdamos a natureza caída. E é esta fábrica de pecados que nos faz sentir de forma errada, que nos faz querer de forma errada e buscar aquilo que nós não deveríamos buscar. E Paulo está dizendo agora: vocês não são mais escravos da carne, porque a obra do Calvário libertou vocês do pecado, e vocês agora têm esta liberdade em Cristo. O homem pode até pensar que ele pode por si mesmo se libertar da sua vontade, do seu querer, e dizer assim: eu posso viver pelo meu livre-arbítrio. Mas isso é uma mentira, isso é engodo, isso é engano. Não há livre-arbítrio. O homem não consegue por si mesmo vencer.
a si próprio, ele não consegue. Ele não consegue vencer também as influências espirituais do mal. Ele não consegue. Ele não consegue se ver livre de Satanás. O homem em pecado, escravo do pecado, não nascido de novo, ele é um escravo também do diabo. E não basta ele dizer, eu não quero mais ser seu escravo, tchau, porque não tem forças. Não existe libertação na vida dele. Mas o Evangelho garante esta libertação. A Bíblia diz em João que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade que é Cristo, e ela vos libertará. Então esta abertura no versículo 13 revela esse chamado à liberdade. Porém, alguns estavam dizendo, eu não sou chamado para cumprir a lei, eu estou livre de viver debaixo da lei, e essa liberdade que eu tenho em Cristo, eu vou viver de acordo com os desejos da minha carne. A expressão, porém, não useis da liberdade para dar ocasião. E a palavra ocasião aqui, literalmente, é um trampolim. Trampolim. Não olha para a liberdade que você tem em Cristo e faz dela um trampolim para você viver uma vida de pecado sendo guiado pelas obras da carne. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A filosofia, a cultura ao redor daquelas igrejas e congregações era uma cultura grega. Havia a ideia de que a carne não presta. Então, quanto mais eu acabar com a carne, é melhor para o meu espírito. E aí, alguns cristãos que viviam no paganismo, melhor dizendo, antes de ser cristãos, foram guiados pelos deuses, foram guiados pelos ídolos, foram guiados pelas vontades da carne, como Paulo diz em Efésios 2:1. Então, aqui nós vemos, meus amados irmãos, de que possivelmente alguns deles pensavam, não, eu já estou livre em Cristo, eu já estou salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então, eu vou viver a minha vida do jeito que ela quiser me levar. Vou viver uma vida errada, vou viver uma vida no pecado, porque eu sinto desejo de ser feliz praticando coisas que não afetam o meu espírito, mas podem afetar a minha carne. E lá você vai ver depois, quando Paulo discorrer sobre o fruto do espírito, você vai ver que ele vai condenar a prostituição. Haviam pessoas que vieram do paganismo que viviam uma vida mergulhada na imoralidade. E aqui, nesse contexto, possivelmente seja questões também imorais. Mas Paulo vai falar de bebedice e de tantas coisas mais. De partidarismo, de grupos, de facções. Então aquela igreja estava sendo atacada de diversas formas. Possivelmente, alguns membros tinham em mente que poderiam viver uma vida em pecado e dizer que é de Cristo. E que foi chamado ao Senhor. Mas Paulo está deixando bem claro aqui. Vocês foram chamados para viver a liberdade. E agora vem o porém. Porém, não useis da liberdade, não pegue a liberdade para dar ocasião à carne. Cristo me chamou, Cristo me libertou, e agora eu vou viver sem regras, sem lei. São os extremos. Há um ditado que diz que Satanás mora do extremo. E aqui de um lado estava o legalismo que ele combateu, e o outro extremo surgiu a licenciosidade. Eles estavam sendo libertinos, como se não existissem lei, para que eles pudessem cumprir. Pois Paulo até estava sendo acusado por alguns, e Paulo não valoriza a lei. Então, se não tem lei, vamos viver o que dá no nosso coração. Porém, nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é corrupto. Nosso coração, nosso pensamento, nossos sentimentos, sempre precisamos peneirá-los com a palavra de Deus. Aqui, Paulo está dando essa exortação, dizendo que eles não deveriam usar a liberdade para dar ocasião à carne. Essa palavra abrir brechas, usar como trampolim. E a palavra carne aqui não significa o sentido do corpo humano material, mas o sentido da natureza caída que herdamos de Adão e Eva, nossa natureza pecaminosa. E qual é o serviço que ele vai dizer? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui está no versículo 13, o conceito do apóstolo Paulo para esses irmãos que foram chamados à liberdade. Se vocês foram chamados à liberdade em Cristo, e vocês foram, não vivam na vida do pecado. Não use essa liberdade que você tem de cristão, de salvo, de chamado, de regenerado, para viver no pecado. Mas sede, aqui é uma ordem, sede antes, servos um dos outros pelo amor. E aqui, meus amados irmãos, é interessante, porque o reformador Martinho Lutero, certa feita, ele disse assim: o homem é uma mula
que ou Deus ou Satanás monta. Ela nunca vai andar sozinha. Então, quando uma pessoa não tem Cristo, quem segura as rédeas da vida dele é o diabo. Porém, ele se arrepende dos seus pecados, pela obra de Cristo, pela pregação do Evangelho, pela atuação do Espírito Santo. O coração de pedra é transformado em carne. O que acontece, meus irmãos? Ele passa a ter um outro Senhor. Mas este outro Senhor é bondoso. Este outro Senhor é maravilhoso. Este outro Senhor não é tirano. É gracioso. E é Cristo. Então ele sai do reino das trevas, do império das trevas, da escravidão do pecado e de Satanás, e passa a ser agora servo de Jesus Cristo. E a palavra servos, na nossa tradução, é literalmente aqui também, é escravo. Então, se você ler esse texto, talvez seja uma coisa sem noção para o mundo. De fato, o evangelho é contracultural. De fato, o evangelho é contra a ideologia mundana. Lutamos contra o mundo, remamos contra a correnteza da maré. O evangelho diz que, aqui no versículo 13, que eu e você devemos ser escravos um dos outros pelo amor. A percepção aqui, meus irmãos, o entendimento é de que, da minha parte, é que eu sou um escravo seu. E você é o meu Senhor, por amor que eu tenho a Deus. Por amor que eu tenho a Cristo. E a recíproca é verdadeira. Você olha para mim como um escravo por amor a Deus. E eu sendo o seu Senhor. São essas palavras que Paulo está deixando bem claro aqui. Agora pense o contexto da igreja que estava um turbilhão, estava fervendo. Grupo já, olha, eu estou com o judaizante, eu estou com Paulo, e Paulo está dizendo, sejam escravos uns dos outros pelo amor. O mundo vai dizer, maluquice, o individualismo, o egoísmo. As pessoas vão dizer, isso é utopia. Isso não se aplica, isso não é verdade. Mas Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. É Cristo querendo dizer às congregações da Galácia que eles devem viver assim. Como deve ser conosco. Imagina como é o relacionamento de um senhor e de um escravo. Paulo está dizendo, sejam assim, de uns para com os outros. Então seria uma coisa tão perfeita, uma coisa tão maravilhosa, que cada um não vai buscar o que é seu, os seus próprios interesses. O amor é viver em função de outro. O amor é praticar, como diz Coríntios 13, né? Não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses. Não se ufana, não se gloria. A base desse relacionamento é o amor que ele começa aqui. E depois ele vai colocar como fruto do Espírito, porque não é obra do homem. Você não consegue comprar uma dose de amor e botar no seu coração. Não existe venda de amor em canto nenhum. É a graça de Deus que derrama em seu coração e que lhe capacita, a mim e a você, como pecadores miseráveis, a nos amarmos. Então, o fundamento do relacionamento na vida da igreja é o amor. O amor para com o próximo, o amor para com o seu irmão. Isso é muito importante ter em mente. Eu olhar para você e dizer, ali está o meu Senhor que eu devo servir, em amor a Deus. E você olhar para o outro e dizer, ali está minha irmã, que eu devo servi-la como escravo dela, em amor a Deus. Então, o que permeia tudo é o amor, que ele vai mostrar como fruto do Espírito, o primeiro amor. É o amor. Amor que foi revelado em Cristo. Nós veremos depois esta parte. Ele continua, irmãos, dizendo que, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber. Agora veja como Paulo, ele faz uso da lei. Porque antes, ele está combatendo a lei dos legalistas. Mas para mostrar o evangelho, ele usa Levítico 19, 18. Ele pega Levítico 19, 18 e diz, porque toda a lei, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio, se cumpre em um só preceito, em uma só palavra, em uma só verdade, em uma só ideia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, versículo 10 que lemos nesta noite. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Então, aqueles que estavam querendo praticar e cumprir todos os detalhes da lei não conseguiam, e era impossível, Paulo está dizendo aqui, porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é claro que aqui, irmão, nós sabemos que a lei na nova aliança, ela foi cumprida em Cristo. Cristo cumprindo perfeitamente esta lei,
nos chama a viver esta liberdade, cumprindo a sua lei, e está mostrando que esta lei do Velho Testamento é o amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora perceba que é da segunda tábua. Parece que Paulo está invertendo a coisa. A gente é muito ensinado e vê muito no Antigo Testamento, a primeira tábua, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, aí coloca no canto, e no outro lado a tábua do próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. E aí vem os 6 mandamentos da lei de Deus, da lei moral, né? E aí olhamos dizendo aqui, 2 verdades que o cristão tem que viver. Mas Paulo não está dizendo isso não. Pelo contrário, Paulo está colocando esta verdade do amor a Deus sobre todas as coisas, sendo vista, exemplificada no amor ao próximo. É como se Paulo dissesse assim, quer mostrar a sua fé, o seu amor, a sua devoção, a sua adoração a Deus, ele coloca a segunda tábua, dizendo, ame o próximo como a si mesmo, e você cumpre toda a lei. A ênfase que aquela igreja estava precisando ouvir é de que ela precisava amar o próximo como a si mesmo. Então isso é muito sério, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, em uma só palavra, a saber, amarás. Não é um aconselhamento, é uma ordem, é um imperativo do Senhor para a igreja. Eu e você devemos amar os nossos irmãos, o nosso próximo. Claro que no Antigo Testamento a palavra próximo tem um aspecto amplo, que envolve parentelas, vizinhos e outros. Mas aqui em Gálatas, a palavra próximo, dentro desse contexto, está voltado para a vida dos irmãos, para a vida da igreja, da comunidade cristã, meu querido irmão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui muitos entendem errado esse texto. Inclusive, João Calvino, comentando Gálatas, ele diz que houve alguns doutores na Universidade de Sorbonne, acho que esse é o nome, que diziam o seguinte, esse texto está mostrando que você primeiro tem que amar a si. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que se amar e depois amar ao próximo. Só que esse texto não está mostrando isso. João Calvino diz que aqueles doutores estavam interpretando de forma errada e chamou ele de asnos. Vocês são asnos, se entendem assim. Deus está, no fato, condenando aqui o amor a si mesmo, porque já nascemos assim. Desde criança, queremos os nossos brinquedos. Não compartilhamos, não damos. Ficamos pra gente, mordemos, damos línguas, choramos, nos jogamos no chão. Amamos as coisas que temos e amamos a nós mesmos. E todo cuidado, depois que se desenvolve, você vai buscar as coisas para você. Primeiro eu. Tem um ditado, meu pirão primeiro. Então esse texto está mostrando, irmãos, que este amor que nós voltamos para nós mesmos, que é egoísta, que é individualista, que se preocupa primeiro com o nosso umbigo. O Senhor está dizendo, faça assim com o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, é difícil, é até duro, mas é o evangelho da abnegação, é o evangelho da renúncia. Jesus disse que aquele que não aborrecer a própria vida não pode ser o meu discípulo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que chamado para a vida da igreja lá, cumprir os preceitos da lei. E aqui ele derruba, possivelmente, aquela narrativa de que Paulo não falava da lei, que Paulo era contra a lei, que Paulo era antinomista, que Paulo não pegava a ética do Antigo Testamento para usar, estava combatendo a igreja, desprezando a lei. E Paulo está mostrando que o evangelho do amor já se encontra em Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Paulo diz isso, irmão? Porque a igreja não estava indo bem, não. O versículo 15, ele vai usar alguns verbos que descrevem a vida de animais. Atitude de animais selvagens, ferozes, coisas animalescas mesmo, uma vida dentro da floresta. Versículo 15 ele diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Isso é um alerta
para a vida da igreja ali na Galácia, aquelas congregações. Olha, se vocês estão se reunindo, estão vivendo a vida cristã com mordidas, a ideia é de um animal mesmo, que chega e morde, e depois ele usa um verbo mais intenso, devorar, é a ideia que acaba completamente com o outro. Cadê a ovelhinha que aqui estava? Não dá nem para ver a lã. Foi devorada, desapareceu. Algum leão, algum lobo, algum animal. Só que o texto está dizendo que é uns aos outros. Então, possivelmente, fazendo alusão a que animais da mesma espécie estão se devorando e se acabando mutuamente. Então, veja que ele pega uma linguagem metafórica do mundo da floresta, do reino dos animais, para dizer que na igreja existiam alguns que podiam estar praticando isso. Eram seres humanos, mas eram craques e mordidas. Era como se fossem Dráculas com grandes dentes, sugando o sangue de outro irmão. Vocês estão se mordendo. Quem se morde é animal. Vocês estão se devorando, ou seja, destruindo a vida do outro completamente. Possivelmente a igreja já estava com grupos. Eu sou de Pedro. Talvez antes de Corinto chegar. Talvez em Gálatas já tivesse. Rapaz, ó, Pedro. Cefas, ó, é bom. Eu sou mais Tiago. Não, eu estou gostando de Paulo. Porque Paulo vai dizer que uma das obras da carne é facção. Que é a palavra literalmente para partidarismo, para grupos dentro da igreja. Então ele está exortando esses irmãos para que não peguem este caminho. Porque um reino dividido, disse Jesus Cristo, ele não subsiste. Então Paulo está exortando esses irmãos para que não vá por esse caminho, porque possivelmente não vai sair vencedores. Vocês estão atacando uns aos outros mutuamente, é a palavra que aparece no versículo 15, ele vai dizer que o final vai ser destruição. Vai acabar com a congregação. Vai acabar com os irmãos. Qual é o antídoto? Qual é o remédio para isso? É viver como escravos do Senhor, sendo escravo do seu irmão. Por amor ao Senhor, eu sou seu escravo, meu irmão, para lhe servir naquilo que for necessário para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a sua vida. Este é o Evangelho. Porque Paulo já havia dito isso. Gálatas, capítulo 2, veja o que diz Gálatas 2, versículo 20, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, e aqui a carne é no sentido de corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Agora veja a última expressão. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então não é um amor teórico. O amor padrão, modelo, paradigma é Cristo. É o amor de Cristo. Que em Gálatas Paulo já está dizendo, ele me amou e se entregou por mim. Ele poderia não se entregar. Nós nem merecíamos que ele se entregasse. Mas ele nos amou. Isso é um amor inexplicável. João disse que Deus amou o mundo de tal maneira, ninguém sabe, mas que deu o seu Filho unigênito. O próprio Deus também dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida para sempre. Então em Gálatas, Paulo está dizendo que o Filho de Deus foi dado ao nosso coração. Em outro texto diz que por causa da obra do Filho, o Espírito Santo também foi dado ao nosso coração, que clamamos a Papai. E agora, libertos nesta verdade, e amando a Deus, podemos cumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, sendo escravos um dos outros pelo amor. Pense nisso. Seu chamado e o meu chamado quanto a isso. Outra verdade que Paulo nos mostra está em Filipenses. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento. Literalmente é o mesmo modo de pensar.
que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Deus Todo-Poderoso, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância com o Pai, está lá, com os grandes privilégios da eternidade, sendo adorado por anjos, por arcanjos, por querubins, serafins. Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, abriu mão desses privilégios, vaziou-se. Não é no sentido de perder os seus atributos, mas ele resolve descer do seu trono majestoso para a manjedoura, Belém, para salvar pecadores. E neste mundo ele disse: eu não vim para ser servido, eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, melhor dizendo, mas eu vim para servir. Um exemplo clássico é João 13, onde ele pega a bacia, pega a sua túnica e sai lavando os pés dos seus discípulos. Mesmo daqueles que ele sabia que iria trair. E muitos outros que o rejeitaram. Mesmo assim ele serviu. Ele sabia que os 10 leprosos, um só iria voltar, mas ele curou os 10. Ele quis curar os 10. Amados, esvaziando-se, assumindo a forma de escravo, de servo, que é a mesma palavra que aparece lá em Gálatas. Ele assumiu esta forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Resultado, Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O Evangelho é simples. O Evangelho não faz arrudeio. O Evangelho é claro, é objetivo. Somos chamados para sermos servos uns dos outros pelo amor. Tenhamos assim, meus irmãos, cuidado com a forma que estamos nos tratando. Na Galácia, existiam algumas igrejas, alguns irmãos que estavam ferindo a outros, mordendo, deixando a sua marca, a marca dos dentes, outros devorando uns aos outros. Paulo disse: o fim não vai ser bom, vocês vão se destruir. Esse não é o caminho. Qual é o caminho? Vive essa liberdade no amor de Cristo, amando ao seu próximo, sendo servo do seu próximo. E você vai estar cumprindo toda a lei de Deus. É a mesma verdade que João diz em 1 João. Se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, qual a prova disso? Como nós podemos ver esse Deus inefável, transcendente, invisível, no amor? Deus é amor. Deus se revela no amor. Quando nos amamos, o mundo sabe que Cristo está entre nós. O 1 João faz isso. Aquele que diz que ama a seu irmão a quem vê, que não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? É mentiroso. Então Deus se revela o seu amor na face do seu irmão. Então, a sua vida de serviço e adoração a Deus, não faça essa divisão, como muitos fizeram, primeira tábua, segunda tábua. Elas estão interligadas. Amar ao meu irmão é uma prova de que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E é esta ênfase que Paulo está colocando aqui. Que o Senhor Deus nos ajude. Que Deus derrame a sua graça sobre o nosso coração, para que possamos, irmãos, cada dia mais, como igreja do Senhor, vivermos esta verdade no dia a dia e nessa semana que se inicia. Você foi chamado a uma melhor escravidão. Parece uma contradição. Libertos para ser escravos, mas do Senhor, do seu amor, por sua maravilhosa graça. Que Deus nos ajude, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.